Oi, gente, tudo bem? Então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba meu lugar, me faz entender. Bom, hoje eu vim falar sobre medo, como superar o medo, né? Hoje vemos muitos jovens, muitos adolescentes, muitas pessoas com medo de se relacionar com alguém, por exemplo, de tomar escolhas, né? Medo principalmente do futuro, né? Muitos medos que o diabo aprisiona a pessoa com medo de tudo, né? Então, hoje eu vou falar sobre como superar o medo, tá? Então, vamos lá. Né? Se você tiver uma Bíblia com você, abre em Josué, capítulo 1, no versículo 9, tá? Que diz assim: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, né? Para quem não sabe, Josué, ele foi um homem muito usado nas mãos de Deus, né? Foi o sucessor de Moisés, que também foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito e levá-los rumo à Terra Prometida, né? E Josué foi o sucessor de Moisés, né? Também foi um homem muito usado por Deus. E aqui, quando Deus fala isso para ele, é porque ele estava com medo, né? Porque ele pensava que ele não ia ser capaz de ser igual a Moisés, porque Moisés, ele fez coisas grandiosas, né? Deus fez através da vida de Moisés coisas muito grandes, totalmente sobrenatural. Então, ele tinha esse medo, entendeu? De não ser, ele queria ser igual a Moisés, mas ele tinha medo de não conseguir fazer aquilo que Moisés fez. Só que quando Deus viu o íntimo dele, Deus viu o que ele estava sentindo. Então, por isso que ele diz assim: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não tema, porque eu estarei com você, né? E como eu disse, hoje vemos muitas pessoas com medo, entendeu? De tomar alguma atitude, né? Por exemplo, muitas pessoas perderam a esperança, né? De muitas coisas. Mas o que Deus está falando é que Ele está com a gente, Ele está com você. Não importa o que as pessoas vão pensar, não deixe o medo te aprisionar, entendeu? Fale, não, mesmo que você não tenha, eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho, como diz, eu não tenho uma religião, sabe? Não importa se você tem religião ou não, né? O amor de Deus, ele não foi só para os judeus, né? O amor de Deus, a presença de Deus não é só para certas pessoas, é para todos. Jesus veio para a Terra para todos, para salvar a humanidade, não um certo grupo de pessoas, entendeu? Então, o que você tem que fazer, se você está se sentindo medo, se você está se sentindo sem esperança, se você se sente aprisionado, com depressão, o que você tem que fazer é falar: Deus, tire isso de mim, sabe? Remova todo esse medo, toda essa angústia dentro do meu coração e coloque o seu amor, a sua paz dentro de mim. Faça com que eu conheça a Ti, entendeu? E Ele vai mostrar o amor dele, vai mostrar a paz dele, porque é isso que Ele quer. Porque Ele vê no mundo de hoje, né? No mundo de hoje, o quanto as pessoas se esqueceram dele, o quanto as pessoas buscam Ele só por buscar. Não tem mais aquela sede, aquela vontade de buscar Deus, sabe? Muitas pessoas brincam com o evangelho, brincam com a palavra dele, entendeu? E às vezes eu até brinco, às vezes eu até falo assim, eu imagino como Deus lá de cima vê essas pessoas que brincam com o nome dele, sabe? As pessoas que deixaram o evangelho, deixaram a presença de Deus para viver a vida, entendeu? A vida com prazeres ilusórios, prazeres que ao seu olhar é maravilhoso, é bom, entendeu? Mas no final, no mundo espiritual, está sendo horrível. É uma batalha espiritual, entendeu? Então, quando você sente medo, quando você se sente depressivo, sem ânimo nenhum, com ansiedade, entendeu? São os espíritos malignos que estão querendo entrar na sua vida, que estão querendo atingir a sua vida, porque eles sabem do plano que Deus tem para você. Então, o que você tem que fazer é pedir para Deus
tirar essa angústia, tirar esse medo do seu coração e colocar a paz dele, o amor dele em seu coração. Entendeu? Então, uma coisa que eu quero que vocês façam, é um desejo meu, quando vocês pedirem isso e Deus libertar vocês disso, entendeu? Não percam o tempo de vocês nesse mundo. Voltem para Ele. Se você já tinha uma comunhão com Deus e saiu, volta para Ele. E também, se você nunca teve, peça para Ele um encontro com Ele, porque é isso que Ele quer. Porque, como Ele diz em sua palavra, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Ele chama todos, mas poucos, muito poucos, querem viver uma vida de santidade perante Ele. Entendeu? Então, o que Ele quer que você faça é viver uma nova vida com Ele. Entendeu? Então, se Ele te libertar de todo esse medo, entendeu? Seja igual Josué. Ele estava com medo, ele estava meio amedrontado. Só que quando Deus falou para ele, vai que eu estarei contigo, eu estou com você. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Ele foi. E ele fez maravilhas. Ele abriu, através de Deus, ele abriu o Jordão. Venceu tantas guerras. Porque Deus estava com ele. Então, Deus está com você. Ele está do seu lado. Ele está mandando te dizer, seja forte e corajoso. Não temas. Que eu estarei com você por onde você for. Ah, mas eu não tenho uma comunhão com o Senhor, não importa. Ele está com você, Ele quer ter uma comunhão com você, Ele quer formar uma aliança com você. Só que Ele quer que você escolha isso, porque Ele te dá o livre-arbítrio. Ele te dá a oportunidade de você viver uma nova vida com Ele. Mas basta você querer. Ele não vai te forçar nada. Ele não vai te forçar nada, porque Deus não é assim. Ele te deu o poder das escolhas. Entendeu? Basta você querer viver uma nova vida com Ele, de santidade, ou não. Querer passar a eternidade com Ele ou não. Porque se você viver uma vida nesse mundo, viver sem santidade, sua vida acaba aqui. Você não vai pro céu, você não vai morar com Ele. Mas se você decide, não, a partir de hoje, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ter encontro contigo, eu quero viver uma vida de santidade perante o Senhor. Aí você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Porque, como eu disse, Ele chama a muitos, mas poucos são os escolhidos. Porque poucos querem viver uma vida de santidade perante Ele. Só que basta você querer. E eu falo, com toda certeza, eu já vi Deus fazendo na minha vida coisas grandes. Sabe? Que não tem nem palavras para descrever. Como eu cresci em um lar evangélico, né? Cresci aprendendo da palavra. Cresci ouvindo a minha mãe, minha avó orar, minhas irmãs. E eu não me arrependo. Porque eu vejo como o mundo hoje tá tão disperso. Porque Jesus disse, eu virei em uma hora em que ninguém espera. Ele virá de repente. Sabe? Quando as pessoas podem dizer, mas a vida de um cristão é chata, não pode fazer nada. Não é. Eu posso dizer com toda certeza, não é. Porque quando você sente a presença de Deus, quando você lê a palavra, quando você ouve a voz de Deus, é algo inexplicável, algo que o mundo não pode oferecer. Então é isso que eu tenho para passar para vocês, sabe? Peçam a Deus tirar todo o medo, toda a angústia do seu coração e trazer a paz dele, que excede todo entendimento. A paz que ele irá te dar, você não terá palavras para explicar, porque foi essa paz que ele me deu. Foi essa paz que ele me deu, sabe? E eu vou contar algo para vocês que serve como testemunho disso que eu estou falando. Meus pais, eles são separados, né? E quando meus pais se separaram, tem muito com a falta, né, do meu pai, porque ele parou de falar comigo, eu não tenho contato nenhum com meu pai.
E no começo eu lutei muito com isso, eu chorava o tempo todo. Foi até quando eu até questionei a Deus, falei assim, Deus, por que o Senhor está permitindo eu viver isso? Sabe? Por que o Senhor permite que eu fique longe do meu pai? Porque eu permitia que o medo, a angústia tomasse conta no meu coração. Só que depois Deus falou pra mim, falou assim, filha, eu permiti você ficar longe do seu pai porque eu quero mostrar o meu amor de pai por você. O meu cuidado de pai. Sabe? E hoje eu agradeço a Deus porque, como eu disse, eu cresci em um lar cristão, só que conhecer mesmo a Deus, assim, ter experiências com Ele, foi, né, agora, né? Foi de uns anos pra cá, né? Que eu conheci verdadeiramente a Deus. E isso serve como testemunho. Não importa o que você passou, as circunstâncias da sua vida. Basta você crer, você querer viver uma vida com Deus. E você terá experiências inexplicáveis. Que as coisas de Deus ninguém entende. As coisas de Deus são sobrenaturais. São fora do nosso entendimento. Sabe? Então, é isso que eu tenho para passar para vocês. Não deixem que o medo aprisione o coração de vocês, mas sim a paz de Deus, o amor dele. E fiquem com Deus, né? Essa foi a palavra que o Espírito Santo quis que eu ministrasse, né? A primeira, né? Confesso que eu estava com um pouco de medo, né? De começar a gravar vídeo assim. Sabe como eu disse no vídeo anterior, né? Que apresentando pra vocês. Eu senti muito forte de criar esse canal com o intuito de ministrar a palavra de Deus. Que, como eu disse, Jesus está às portas, Ele está prestes, está logo aí, Ele está vindo, entendeu? Então, como eu disse, a minha parte é ministrar a palavra, é alertar, né? O meu público-alvo é os jovens, mas também qualquer tipo de pessoa pode ouvir, entendeu? E uma coisa, a última coisa que eu quero falar, que muitas pessoas dizem, mas Deus é cruel, Deus só... Se Deus existe, por que está permitindo tanto mal acontecer na Terra? Isso é consequência do homem, do pecado do homem. Lembra quando Noé, Deus criou a Terra, Deus criou Adão e Eva, né? Eva comeu o fruto da árvore da vida, pecou, foi expulsos do jardim do Éden e viveram a vida, né? Foram os primeiros seres humanos da Terra. Aí eles tiveram 2 filhos, né? Caim e Abel. E Caim matou Abel por inveja, né? E aí foi. Começou a entrar o pecado no mundo, a corrupção, tudo. A raiva, o ódio. E foi indo. Então, ao longo do tempo, Deus começou a ver como o mundo estava, perdido. E Ele próprio disse que Ele tinha se arrependido de ter criado o homem. Porque a corrupção, o ódio, a inveja que o homem tinha era muito grande. Só que Ele viu um homem, um homem temente a Ele, que foi Noé. E Deus pediu para Noé criar uma arca. A arca é um barco enorme. E colocassem e chamassem as pessoas para dentro daquela arca, porque Ele ia enviar um grande dilúvio, né? Só que as pessoas não acreditavam. Falaram assim, Noé, isso é coisa da sua cabeça, sabe? Não acreditaram e não entraram. Então Deus falou, já que é o seguinte, já que é isso que eles querem, então você vai fazer o seguinte, chamem um casal, né, de um animal, de cada animal que existe, chame e coloque dentro da arca. E vai você e sua família e os animais. E foi. Quando fechou a porta da arca, o dilúvio veio. E as pessoas que não acreditaram morreram, né? Então, isso é prova do que eu falei. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Deus chamou aquelas pessoas, mas elas não acreditaram. Elas tiveram a escolha de entrar ou não na arca. E elas escolheram não entrar. E por consequência disso, morreram todas. Só a família de Noé sobreviveu. Então, não fale que Deus,
Deus permite que o mal aconteça. Deus permite que o mal aconteça para a palavra dele se cumprir. Entendeu? Porque imagina se o mundo só fosse amor, alegria. Não ia ter graça. Entendeu? Não ia ter guerra, não ia ter batalha. O povo, Deus é tão perfeito que só se tivesse só amor e alegria e paz na terra, o povo dele ia ficar no bem bom. Não ia guerrear, não ia orar fervorosamente, sabe? Então, ele permite o mal para que a palavra dele se cumpra para o dia do juízo, para o dia que ele vier. Entendeu? Deus, ele é amor, mas ele também é justiça a favor do povo dele, tá? Então, entregue sua vida a Deus. Ah, Deus, eu não conheço a ti. Apenas entregue. E ele fará a parte dele. Sua parte é se entregar a ele. Sua parte é querer viver uma vida com ele. E o resto, ele vai fazer. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Tá? Um beijão pra vocês e até quarta-feira, se Deus quiser, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, tá? Amo vocês.